Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender de onde veio essa ideia de cidadania. Vamos explorar como esse conceito, que hoje parece ser para todo mundo, nasceu lá na antiguidade como um privilégio para pouquíssimas pessoas. Era literalmente um clube exclusivo. Ok, vamos pensar um pouco. O que de fato significa ser um cidadão? Hoje a gente tende a pensar nisso como um direito que a gente ganha ao nascer num lugar, certo? Mas e se eu te disser que, na origem, ser cidadão tinha muito menos a ver com um direito universal e muito mais com pertencer a um grupo bem seleto? A cidadania, como a gente conhece hoje, é uma conquista e não um ponto de partida. E aqui, olha, a diferença é gritante. Hoje em dia, a cidadania é um pacote de direitos, né? Direitos civis, como a liberdade de ir e vir, políticos, como votar, e sociais, tipo acesso à saúde. Mas na antiguidade, a história era completamente outra. Ser cidadão era um status definido por critérios super rígidos que determinavam quem estava dentro e, principalmente, quem ficava de fora. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai entender a cidadania como esse clube fechado, depois vamos analisar os modelos de Atenas e de Roma, vamos ver quem era deixado de fora e, por fim, pensar no que tudo isso significa para nós hoje. No mundo antigo, cidadania não era bem algo que se tinha, mas sim algo que se era. Era uma identidade, um status que dava poder, que dava voz, mas só para uma parcela minúscula da sociedade. Era um privilégio que, na maioria das vezes, vinha de berço ou, em casos muito raros, era conquistado. E tudo começava aqui, na polis. A polis greca era muito mais que uma cidade. Era o centro de tudo, era uma comunidade de cidadãos. Olha que interessante, a palavra política vem de polis, assim como polícia. Isso mostra como a vida pública e a identidade do cidadão estavam totalmente amarradas à cidade. Agora a gente vai para a Grécia para ver como essa ideia se desenvolveu. Todo mundo fala de Atenas como berço da democracia, né? Mas que democracia era essa? E a pergunta mais importante, quem realmente podia participar dela? Essa é a imagem clássica que a gente aprende da própria palavra democracia, demos e kratos. Significa literalmente poder do povo. Só que o ponto-chave, a pergunta que muda toda a nossa percepção é: quem era considerado povo em Atenas? Então, a lista de requisitos era, olha, enorme e super restrita. Tinha que ser homem, adulto, livre, nascido em Atenas, filho de pais atenienses, ter propriedades e ainda ter completado o serviço militar. Cada um desses itens era um filtro, uma barreira, que excluía a grande maioria das pessoas que viviam ali. E esse gráfico aqui mostra a realidade nua e crua. Cerca de 12%. Dá para acreditar, só 12% da população era, de fato, cidadã. A famosa democracia ateniense funcionava para uma pequena minoria, enquanto a imensa maioria, mulheres, estrangeiros e uma população gigantesca de pessoas escravizadas, não tinha voz nenhuma nas decisões. E aqui tem outra diferença fundamental. Aqueles 12% de cidadãos exerciam o poder de forma direta. Eles iam para a praça pública, para a ágora, e eles mesmos debatiam e votavam as leis. Não tinha essa de eleger representantes para fazer isso por eles como a gente faz hoje. Era uma participação política intensa, mas que só era possível, de novo, porque era para um grupo muito pequeno. Agora, vamos pular para Roma. Lá, a cidadania tomou um caminho bem diferente. Se a cidadania grega era um círculo fechado, os romanos tiveram uma visão muito mais estratégica, muito mais expansiva da coisa. O conceito romano era a civitas. Ser um cidadão romano, um civis, significava ter proteção da lei, direito à propriedade e, a depender do nível, até participação política. A civitas era um status muito desejado e uma ferramenta poderosa para criar uma identidade romana. Se a gente coloca Atenas e Roma lado a lado, a diferença fica muito nítida. Enquanto Atenas se fechava, Roma teve uma sacada genial: usar a cidadania não como um muro, mas como uma ponte. Era um jeito de transformar povos conquistados em aliados, de garantir lealdade e de manter a estabilidade de um império gigantesco. Conceder cidadania era uma arma de conquista tão poderosa quanto as legiões. E o ponto máximo dessa política toda chegou aqui, no ano de 212 d.C. O imperador Caracalla simplesmente universalizou a cidadania para todos os homens livres do império. Foi algo sem precedentes. Milhões de pessoas, da noite para o dia, se tornaram cidadãos romanos. Pelo menos no papel, claro. Mas olha, mesmo com todas essas diferenças entre a Grécia e Roma, uma coisa não mudou: a exclusão da maioria. Vamos olhar agora um pouco mais de perto para esses grupos que nunca tiveram a chance de participar de nada disso.
Essa tabela resume bem a dura realidade. As mulheres, por exemplo, eram praticamente invisíveis na vida política, tanto na Grécia quanto em Roma. Os estrangeiros, os metecos em Atenas, podiam viver e trabalhar lá, mas nunca pertenciam de verdade. E na base, sustentando toda essa estrutura, milhões de pessoas escravizadas. Elas eram vistas como propriedade, a força que movia a economia, mas sem voz, sem direitos, sem humanidade reconhecida pela lei. Tá, mas e aí? Por que é tão importante a gente olhar para esse passado? O ponto principal é entender que os direitos que temos hoje não caíram do céu. Eles são o resultado de um processo histórico muito longo, muito difícil, de muitas lutas por inclusão. Então, para a gente amarrar as ideias, a cidadania antiga era um clube de poucos. A democracia podia sim existir lado a lado com a escravidão e a exclusão da maioria. E olhar para esse passado não é só curiosidade. É um lembrete de que a cidadania que a gente valoriza tanto não é um presente, mas sim uma conquista. E como toda conquista, ela é frágil e precisa ser defendida todos os dias. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A história da cidadania é uma história de luta por inclusão, por expandir direitos. A pergunta que fica no ar é: será que essa luta já acabou? Quem, no nosso mundo de hoje, ainda encontra barreiras para exercer plenamente a sua cidadania? A resposta para essa pergunta, bom, ela define os grandes desafios do nosso tempo.